Sejam bem-vindos. Meu nome é Eliane Azecarrassi, eu sou médica da Medicina Fetal do Fleury, doutora e médica assistente da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O tema que eu vou abordar é diagnóstico por imagem de placenta prévia e acretismo placentário, focando no papel da ultrassonografia. O conceito e classificação da placenta prévia continuam a ser muito controversos na literatura, principalmente nos casos de placenta de inserção baixa, em relação à sua distância até o orifício interno do colo do útero. Nós, da clínica obstétrica, adotamos os seguintes conceitos e classificação. O conceito clássico de placenta prévia seria aquela placenta que está implantada no segmento inferior do útero, recobrindo ou muito próximo do orifício interno do colo do útero. Esse artigo teve como objetivo avaliar a terminologia da localização placentária, abordando principalmente os aspectos controversos que seriam aquelas placentas de inserção baixa e aquelas que atingem o orifício interno do colo do útero. E foi sugerida uma classificação ultrassonográfica baseada, então, na relevância clínica, pelo risco de sangramento durante o trabalho de parto, com necessidade de se realizar a cesárea. E essa classificação ultrassonográfica é a classificação que nós utilizamos no nosso serviço. A placenta prévia, então, foi classificada em placenta prévia e a placenta de inserção baixa, sendo que a placenta prévia seria aquela que recobre totalmente ou parcialmente o orifício interno do colo do útero e aquela que está relacionada com maior risco de sangramento. E a placenta de inserção baixa seria aquela placenta que se insere no segmento inferior do útero, não atinge o orifício interno e se localiza em um raio de 2 centímetros de distância do orifício interno. A incidência de placenta prévia varia de 1 para 200 a 1 para 500 gestações. E qual seria a sua importância? A importância está relacionada com a programação pela melhor via de parto, identificar paciente de risco para sangramento antes e durante o trabalho de parto, risco de acretismo em cicatriz de cesárea anterior, associada a uma morbidade e mortalidade materna maior, com risco de hemorragia e infecção, e maior morbidade e mortalidade perinatais. Quais seriam os fatores de risco para estarmos pensando, podemos estar diante de um caso de placenta prévia? Paciente com cicatrizes uterinas prévias, como cesárea anterior, idade materna avançada, técnicas de reprodução assistida, multiparidade, curitagens repetidas, gemelidade, placenta prévia em gestação anterior, com risco de recorrência de 4 a 8% e tabagismo. Foi realizado um estudo para se avaliar o risco relativo de placenta prévia de acordo com o número de cesáreas anteriores. E verificou-se que quanto maior o número de cesárea, maior o risco relativo, sendo de 4,5 com uma cesárea e 44,9 com 4 ou mais cesáreas. O diagnóstico pode ser clínico, com ultrassom e ressonância nuclear magnética. O diagnóstico clínico é pelo quadro clínico clássico de hemorragia genital na segunda metade da gestação, lembrando que a hemorragia anteparto ocorre em cerca de 2 a 5% das gestações, sendo que um terço dos casos relacionados com placenta prévia. A ultrassonografia é considerado um método diagnóstico ideal para o diagnóstico de placenta prévia, pois é um método simples, preciso e seguro, sendo que a via transabdominal ela faz a suspeita inicial e a ultrassonografia transvaginal ela é fundamental, considerada padrão ouro, por ser um método seguro, mesmo com sangramento, aumentando a acurácia diagnóstica e permitindo a identificação precisa do orifício interno do colo do útero e da borda placentária, ajudando também no diagnóstico de acretismo placentário pelos sinais ultrassonográficos. Aqui é para ilustrar uma imagem ultrassonográfica da placenta prévia, onde nós podemos identificar, então, o canal cervical aqui no colo uterino, aqui é o orifício interno do colo do útero. Essa imagem é a placenta que está recobrindo e ultrapassando em cerca de 22 milímetros o orifício interno do colo do útero.
Esta é uma imagem ultrassonográfica da placenta de inserção baixa, onde nós podemos identificar o canal cervical aqui no colo do útero, aqui o orifício interno do colo do útero, aqui a borda inferior da placenta, distando cerca de 14,9 milímetros do orifício interno do colo do útero. Quando indicar a ressonância nuclear magnética, principalmente nos casos onde a ultrassonografia foi inconclusiva, ou quando há suspeita de acretismo placentário e até percretismo. E no caso de placenta posterior, pois neste caso, a anteposição da apresentação fetal pode dificultar a identificação precisa do limite inferior da placenta. E a partir de que idade gestacional pode-se suspeitar de placenta prévia na ultrassonografia? A partir de qualquer idade gestacional. No entanto, foi feito um estudo retrospectivo quando a avaliação inicial foi feita até 20 semanas da placenta para a detecção de placenta prévia. E foi verificado que quando a placenta prévia recobre parcialmente o orifício interno do colo ou ela tem inserção baixa, mais de 90% dos casos se tornam altas no termo. E se ela recobrir totalmente o orifício interno do colo, 70% dos casos elas se tornam altas no termo. No entanto, a probabilidade de persistir baixa até o parto ela é dobrada se houver cesárea anterior. Como realizar o segmento ultrassonográfico desses casos? Nesses casos, deve-se acompanhar, então, a rotina do serviço e o quadro clínico da paciente. Nos casos de paciente assintomática, quando o diagnóstico foi feito com 20 semanas, ou seja, na época do ultrassom morfológico, orientamos reavaliar com 28 semanas, principalmente nos casos de paciente com cesárea anterior, e repetir esse exame com 32 semanas pela via transvaginal, para ver se há persistência da placenta baixa. E se ela persistir, repete esse exame com 36 semanas para se programar o parto. Orientamos que a ultrassonografia deve ser realizada com intervalo de no máximo 28 dias antes do parto para uma melhor programação. E qual seria a distância da borda placentária ao orifício interno do colo do útero que seria clinicamente relevante? Foi feito estudo na literatura, dividido então em 2 grupos, baseado então no risco de cesárea por sangramento durante o trabalho de parto, e dividiu-se então em placentas localizadas entre 1 e 10 milímetros do orifício interno e placentas localizadas entre 11 e 20 milímetros do orifício interno. E verificou-se que quando as placentas são localizadas entre 1 e 10 milímetros do orifício interno do colo, há maior risco de sangramento vaginal durante o trabalho de parto, com uma incidência de cesárea de até 90%. E quando a placenta está entre 11 e 20 milímetros do orifício interno do colo, a incidência de cesárea ela foi menor, de 23% a 31%, com risco menor de sangramento antes e durante o trabalho de parto, indicando que, nesses casos, existe uma possibilidade para o parto vaginal. Porém, este deve ser acompanhado com muita atenção pelo risco de sangramento. Vou falar sobre o acretismo placentário. O acretismo placentário é um termo utilizado para descrever uma condição clínica onde uma parte da placenta ou toda a placenta invade e se torna inseparável da parede uterina. A classificação do acretismo placentário é baseado na profundidade de penetração da placenta no miométrio, e podemos classificar em placenta acreta, aquela que está aderida ao miométrio, a increta, a que invade o miométrio, e a percreta, aquela que ultrapassa o miométrio. A incidência era menor que 1 para 2.000 na década de 80, sendo que atualmente gira em torno de 1 para 500, com uma mortalidade de 7%. Quais seriam os fatores de risco para a placenta acreta? A lesão miometrial prévia, ou seja, cesárea anterior, com a placenta prévia anterior ou posterior recobrindo a cicatriz uterina. Nos casos de acretismo placentário em gestação anterior, a idade materna avançada, a multiparidade e condições que resultem também em lesão do miométrio, como miomectomia prévia, curetagens, mioma submucoso, ablação endometrial e embolização da artéria uterina.
Então, esses seriam os fatores de risco para nós estarmos pensando que podemos estar diante de um caso de acretismo placentário. Foi realizado um estudo coorte prospectivo para avaliar, então, pacientes com placenta prévia, qual seria o risco dela estar acreta de acordo com o número de cesáreas. E foi verificado que esse risco vai aumentando de acordo com o número de cesárea, sendo que, no caso da primeira cesárea, o risco de ela ser acreta seria de 3% e, a partir de 5 cesáreas, de 67%. Lembrar que o risco de placenta prévia com acretismo sem cirurgia prévia é ao redor de 1 a 5%. Portanto, a paciente com placenta prévia ou placenta anterior com inserção baixa e cesárea anterior é obrigatória a pesquisa de acretismo. Como realizar o diagnóstico? Pode ser clínico, ultrassonográfico ou ressonância nuclear magnética complementar. O diagnóstico clínico seria aquela paciente que tem um diagnóstico de placenta prévia sem sangramento. Então, nesses casos, nós devemos suspeitar que podemos estar diante de um caso de acretismo, pela ultrassonografia e ressonância nuclear. Paciente com placenta prévia, com cesárea anterior, nós devemos suspeitar de acretismo placentário tanto pela via abdominal como pela via transvaginal, utilizando a ultrassonografia. Sendo que a ultrassonografia transvaginal é um método seguro e permite uma melhor avaliação do segmento uterino, com uma sensibilidade variando de 77% a 93% e uma especificidade de 71% a 96%. Existem vários sinais ultrassonográficos que podem estar sugerindo o acretismo placentário, tanto através da ultrassonografia convencional pela escala de cinzas, utilizando o Doppler colorido, o Power Doppler, e até a ultrassonografia tridimensional, também utilizando a técnica do Power Doppler. Essa é uma imagem ultrassonográfica onde mostra uma suspeita de acretismo placentário, onde nós podemos ver alguns dos sinais ultrassonográficos, que seriam a presença de lacunas irregulares na espessura placentária, com aumento da vascularização a esse nível, uma mal definição do contorno uterino, com uma irregularidade nesta região e um aumento da vascularização, uma mal identificação do contorno uterino e delimitação com a parede vesical posterior, também mostrando um aumento da vascularização nesta região, podendo então fazer a suspeita de que podemos estar diante de um acretismo placentário e até um percretismo. No entanto, vale lembrar que a ausência de sinais ultrassonográficos não descarta o diagnóstico de acretismo placentário, especialmente na presença de fatores de risco preditores. Com relação à ressonância nuclear magnética, ele é um método caro, utilizada principalmente nos casos que são duvidosos pela ultrassonografia, quando há suspeita de acretismo em placenta posterior, onde a ultrassonografia o diagnóstico ultrassonográfico ele pode ser difícil, e no caso de suspeita de invasão parametrial. A sensibilidade ela varia de 80% a 88% e a especificidade de 65% a 100%. E qual a idade gestacional do parto? Programamos o parto com 36 semanas, que seria essa orientação, com planejamento cuidadoso, através de uma equipe multidisciplinar, com obstetra, anestesista, neonatologista, hemoterapeuta, urologista, intensivista e a radiologia intervencionista nos casos mais graves. Ou seja, esse parto ele deve ser planejado realmente com bastante critério e com muito cuidado. Muito obrigada.